Conversar aqui, conforme anunciado, vou conversar aqui com essa dupla dinâmica, Rafael Vitor e Geise Kelly. Essa dupla que, como o pessoal costuma dizer no popular, né? Tirador com a mão. Bom dia, com alegria para vocês. Muito bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes, muito bom estar aqui novamente com vocês. Bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura, um grande prazer estar aqui de novo. Bom, a clínica já tem quanto tempo em Guanambi, desde a sua inauguração? 3 meses. 3 meses. 3 indo para 4, Indo para 4 já, né? 4. E como é que foi esses 3 primeiros meses da clínica Quiropraxia da Família, hein, Geise? Olha, tá sendo muito gratificante, porque sempre foi um grande sonho estar atuando aqui na região. E tenho participado e ajudado muitas pessoas aí a voltarem à sua qualidade de vida. Então, para mim, está sendo gratificante. Bom, Vitor, e aí como é que tem sido esse contato com as pessoas, não só de Guanambi, mas de toda a região? A gente sabe que vocês estão atendendo, né, num raio muito grande aqui na região, porque havia uma carência muito grande desse tipo de trabalho que vocês desenvolvem. Está sendo muito bom, muito gratificante. É um público muito diferente de São Paulo, mas muito bom, muito aprendizado aqui também e muitas novidades. E aí o feedback, Geise, o que vocês têm recebido, né? Porque as pessoas chegam, né, na clínica querendo uma solução para aquela dor que tanto incomoda, né? Quer seja dor no ombro, quer seja no braço, quer seja na coluna, no joelho. Falou em dor, né? Isso já incomoda e as pessoas buscam realmente uma solução, e a gente percebeu que com a clínica, com esse novo, digamos assim, método, né? Que não é tão novo assim, mas novo pra gente, não é? Como é que tem sido o feedback dos pacientes? Olha, é muito legal, porque e como o nome da clínica é Quiropraxia da Família, eu acho que é como uma luva isso. Vai o pai, que daqui a pouco ele vê o resultado nele, ele quer levar o filho, quer levar a esposa, e a gente está conseguindo chegar no nosso objetivo, que é atingir as famílias, né? Então, graças a Deus, tem sido muito positivo. Lógico que cada pessoa é um caso, tem gente que demora um pouquinho mais, mas está sendo muito gratificante e positivo os resultados. Ô Vitor, e qual é a faixa etária que mais procura a clínica hoje? Hoje está sendo adultos ainda, né? Na faixa aí entre 35 e 50 anos, mais ou menos isso. Então, assim, adultos jovens até já um adulto quase ele chegando na fase de idoso. Mas queremos chegar nessa fase de ser uma clínica ali bem ampla, então atender ainda de bebês a idosos. Mas idoso também procura bastante, mas a maioria é adulto. E qual é a queixa mais frequente, Geise, dos pacientes que chegam na clínica? Olha, a maioria tem sido aí a bendita hérnia de disco. Então, a hérnia de disco está sendo o carro-chefe. Joelho também, recebendo muita gente com problema de joelho. E é bem interessante, porque a maioria dessas pessoas que nos procuram problema no joelho, está tendo ali um desalinhamento na pelve, na bacia. Então, está desalinhado e por conta disso, sofrendo de problema no joelho uma vida, e na verdade o joelho é só o reflexo. E muitas vezes essas pessoas não tinham nem noção do que poderia estar causando isso, né? Exatamente. Bom, me fala um pouquinho mais dessa questão da dor chamada, o pessoal chama de bacia, né? Então, a bacia é a pelve, né? Ali o nome correto é a pelve, que ela tá ali recebendo todo o nosso peso, né? Então ela precisa ter o equilíbrio. Em alguns momentos, principalmente homens, usam carteira no bolso de trás, senta em cima da perna, né? Cruza as pernas, dorme errado, acaba tendo uma compensação, um lado acaba jogando mais peso que o outro, e por conta disso todo o restante da coluna também tem que trabalhar errado e forçado. E aí por conta disso começa a gerar, tem gente que chega lá com uma hérnia de disco causado por muito tempo sentar em cima de uma carteira no bolso de trás. Uma carteira faz isso? Exato, porque desalinha, um lado joga mais peso do que o outro. E às vezes também postura, né? Fica, por exemplo, muito tempo sentado, ou pega muito peso, por exemplo, trabalho de motorista. Então, ontem mesmo eu tenho um paciente que era motorista de caminhão há 40 anos. Ele fica ali sentado 10 horas por dia, 12 horas por dia. Então, isso com certeza, ao longo dos anos, vai causando um problema na saúde, né? Ô, gente, eu fico 2h30 aqui, eu sento aqui, quando eu vou levantar, parece... É como se faltasse, assim, digamos assim, uma elasticidade, né? Exato, porque vai achatando.
Então, por isso que quem trabalha sentado ou quem trabalha muito tempo em pé precisa revezar. Quem trabalha sentado, levantar aí pelo menos uma vez a cada meia hora, levantar um pouquinho, se estica, toma água, volta e senta de novo. E quem trabalha em pé da mesma maneira. Bom, e nesse período vocês pegaram alguns casos que não foi possível resolver com a quiropraxia? Pegamos. Isso e o legal é isso, que a nossa primeira consulta é pra gente entender se a gente pode ou não ajudar. Se a gente percebe, não pode ajudar, nós já não vamos ficar com esse paciente, já vamos encaminhar ele para quem possa realmente ajudá-lo. Então, tivemos alguns casos, sim, a maioria, graças a Deus, conseguimos ajudar, mas tivemos, inclusive, tem um caso de uma moça que o problema dela ela foi com uma dor na coluna, mas na hora que nós começamos a mexer, o caso dela era muito mais além daquilo, ali era um problema emocional e que precisava ser tratado, um problema ali que tinha uns gatilhos, então a dor na coluna, na verdade, foi um gatilho pro problema emocional dela, então ela precisava tratar essa parte emocional. Quer dizer, não tinha nada a ver com a parte estrutural dela. Tinha algumas coisas, mas naquele momento o principal que precisava ser tratado era o processo emocional, exatamente. Essa coisa de emocional mexe muito com as pessoas, né? Eu tenho visto relatos, né, de pessoas, de repente, acha que a pressão está alta, né? O coração parece que dá umas aceleradas assim, e quando vai fazer o teste, está tudo ok. Exato. Temos muitos casos. O emocional influencia muito. É porque o emocional, né, conforme a gente vai tendo problema, vamos dizer assim, psicológico, então assim, estresse, ansiedade ou qualquer coisa do tipo, aumenta o nosso cortisol. Então assim, o cortisol, ele é o hormônio do estresse. Então ele é muita quantidade, né, no nosso corpo, ele causa às vezes dores, incômodos, né? Então a quiropraxia é legal por isso também, porque assim, quando a pessoa está estressada, o que acontece? Quando nós somos ajustados, liberamos hormônios do bem-estar, que é o serotonina e endorfina, isso, estava esquecendo. E aí, esses dois hormônios abaixam o cortisol. Então, às vezes a pessoa está estressada, então é um contexto também para a dor. Às vezes também não dorme bem, não tem uma qualidade de sono, não come bem por conta desses problemas emocionais e acaba também tendo outros problemas de saúde por conta disso também. Quer dizer, é um conjunto, né? Um conjunto. Não é um problema só, não é só um sintoma. Não. E assim, a quiropraxia, nós falamos muito sobre dores, né? Mas, na verdade, a quiropraxia, o foco dela é fazer o equilíbrio do corpo. Então, quando nós somos ajustados, tudo o nosso corpo funciona melhor. Então, a gente acaba dormindo melhor, se alimenta melhor, a nossa imunidade melhora. Então, a quiropraxia, ela veio com a visão de fazer o equilíbrio do corpo, a homeostase, fazer o corpo se regular. Eu vi algumas imagens, né, de vocês postaram lá no Instagram, né? Aquele barulho é da cama que tá lá ou o barulho por exemplo, o cara tá com a dor no pescoço, você... Aquele barulho é da coluna, né? São as vértebras, os discos. Mas assim, não é o osso voltando pro lugar, não é isso. As pessoas acham que é o osso que tá saindo, tá voltando do lugar. Não. O disco, ele é a base de água. Então, é como se fosse uma bolha. Quando nós fazemos a manipulação, aquele barulho são as bolhas de gás que fazem atrito uma na outra e explodem. Por isso que faz aquele barulho. Mas não é todo mundo que tem barulho. Então, às vezes tem pessoa que chega, ela fica ansiosa e se a coluna dela não faz barulho, ela fica frustrada. E na verdade o barulho não tem nada a ver com o que foi ajustado ou não. O barulho só quer dizer se aquele disco ele tá hidratado ou não. Então, se você tiver aí um disco desidratado, não vai ter barulho nenhum. Então, discos mais jovens, mais hidratados, nós vamos ouvir barulhos maiores. Tá vendo só? É uma curiosidade, né, que eu tinha, eu vou perguntar, por que não vou perguntar? Mas normalmente as pessoas até associam, né, quiropraxia com o estalo, né, com o barulho. Com aquele estalo, né? E o principal, não dói. Não dói? Não dói. Só dói se a pessoa, lógico, tem pessoas que chegam lá muito travadas, muito inflamadas, e aí, lógico, toda aquela região, então vai doer um pouquinho. Agora, mais uma curiosidade, aquela família que esteve aqui na rádio, que veio lá de Urandi, procurando a clínica, né, e não conhecia nada, e a gente foi deixar na porta, qual era o problema ali? Era todo mundo ou era só o vovô lá? O vovô, seu Deli, inclusive eu acho que ele é seu ouvinte, ele deve estar ouvindo. Um beijo, seu Deli. Ô, seu Deli, um abraço, bom dia. Enfim, seu Deli, nossa, é um senhor, assim, que é o nosso vovozinho da clínica, né? Ele tem 93 anos, o problema dele joelho, lombar, ele não estava dormindo direito, e foi na nossa conversa aqui que ele ouviu, e ele falou, ela precisa me ajudar. E ele, lógico, não tá 100%, porque o caso dele tem muitas questões,
Mas ajudamos bastante na qualidade de vida dele. E é muito lindo que toda consulta que ele vem... Ele tomou a decisão, né? Ele que tomou. Botou a família para trazer ele aqui. Exato. Não tinha o endereço, ele passou aqui e pediu para você e você levou. Muito obrigada, Fernando. A gente conseguiu melhorar muito a qualidade de vida dele. Bom, a gente conversou da outra vez que, principalmente nos Estados Unidos, né, e em outros países, a quiropraxia ela começa já no bebê, né? Exato. Que já vai alinhando ali o corpo da criança, do recém-nascido. Por que isso acontece? O primeiro trauma que todos nós, né, tomamos já é no parto. Então, principalmente hoje que os partos, as mulheres ficam deitadas, toma a anestesia, o momento que puxa a criança ali na hora do parto, tudo aquilo já gera um desalinhamento na cervical, porque puxa pela cabeça o bebê, geralmente, né? Exato. E esse desalinhamento que acontece, muitas vezes os pais não observam porque acham que é normal, porque vê um monte de criança tendo os mesmos sintomas e acha que é normal. Criança que não dorme direito, criança que quando vai mamar prefere um lado da mama mais do que a outra. Então, será se um lado tem açúcar e o outro não tem? Então, a gente acha que é normal a criança só preferir um lado da mama, né? Geralmente é um desalinhamento que está acontecendo já e isso vai passando. Crianças que têm muita cólica, muitos refluxos, crianças que quando deita no colo, dorme. Quando coloca na cama, parece que a cama tem espinho. Aquilo já pode ser um desalinhamento na coluna do bebê. A forma que nós trocamos a fralda do bebê, tudo isso influencia também, que levanta as perninhas lá em cima, desalinha a coluna. Quando o bebê começa a andar. Quem tem bebê em casa ou já presenciou, percebe que crianças, geralmente, quando está aprendendo a andar, cai bastante. E aquilo também já gera um desalinhamento. Só que isso vai passando. São as primeiras subluxações que nós vamos tendo na coluna, que subluxação quer dizer um desalinhamento na coluna, já é nessa fase. Só que nosso corpo, ele foi feito para ele tentar se estabilizar. E vai passando. Quando chega uma certa idade, que é o momento que nós começamos a trabalhar, vestibular, muitas preocupações, é onde vem as crises. Tudo aquilo da infância vai sendo carregado, por isso que hoje nós temos muitas pessoas adultas com sérios problemas de coluna e possivelmente começou na infância. Bom, e com esse alerta que vocês fizeram já daquela primeira entrevista nossa, vocês receberam pacientes bebês? Estamos começando porque ainda tem as pessoas associam quiropraxia com estralo, então os pais têm muito medo. Então agora, inclusive ontem eu tive uma paciente que o bebezinho dela tem 11 meses, vai passar comigo essa semana, e os pais, eu estou tentando trazer isso nas minhas consultas para que os pais entendam a importância. Então ainda não atendi nenhuma criança, bebê, atendi maiorzinhos, mas bebezinhos ainda não, porque eu preciso gerar essa confiança na família também, né? Então tá sendo aos poucos, mas eu acredito que daqui mais um tempo eu vou voltar aqui para falar que eu tô atendendo bebês. Vitor, me fala um pouquinho sobre essa questão de artrite e artrose. A gente costuma dizer que isso era doença de velho. Assim. Isso é cultural ou realmente surge quando a pessoa já está nos seus 40, 50, 60 anos? Normalmente acontece na velhice, né? Então, assim, pode ser uma fase posterior, por exemplo, da hernia de disco. Então, ali vai causar uma hernia de disco, aí passa os 4 estágios da hernia de disco, vem pro bico de papagaio e já causa ali uma artrose no osso. Pode também ser, por exemplo, genético. Então, assim, vamos dizer assim, embora muitos estudos falam, né, que essa questão genética está caindo por terra, eu mesmo atendo muitos pacientes, falam, eu tenho artrite, por exemplo, então... Aí eu vou perguntando, a mãe teve, o avô teve, então, assim, não é 100% dos casos, lógico, mas sempre que alguém fala, tenho artrite ou artrose, e às vezes muitas pessoas da família também teve, por exemplo, pai, irmão, alguém. Qual a diferença entre artrite e artrose? A artrite, ela tá no sangue, então é inflamação no sangue. Artrose significa que é o desgaste do osso mesmo, então artrose da estrutura, então o desgaste por conta do uso. Artrite, inflamação no sangue. Você vê os nomes bem parecidos, né? Exato. E as situações são completamente diferentes. Exato. Os sintomas são semelhantes, a rigidez, dor, os sintomas é que são semelhantes. Semelhantes. E a artrite, quem tem artrite pode desenvolver uma artrose, porque a artrite é uma inflamação no sangue que vai consumindo a articulação. E quem tem artrose dificilmente vai ter uma artrite, né? Mas quem tem artrite possivelmente vai ter artrose não cuidando. Agora, deixa eu fazer uma consulta pública aqui. É normal a pessoa só se sente bem dormindo de um lado só? O corpo ele cria adaptações. Então, às vezes, é a forma que ele se sente confortável. Só que aí, quando nós começamos a ajustar... Por exemplo, eu tento dormir para a direita, mas não consigo. Tem que vir para a esquerda. Exato. Muito tempo fazendo a mesma coisa, o corpo ele tem memória.
Então a gente precisa quebrar esse ciclo. Então quando nós começamos a ajustar a pessoa e lógico, a pessoa em casa tentando mudar os hábitos, vai chegar uma hora que a pessoa vai conseguir dormir dos dois lados. Eu, por exemplo, eu dormi de bruço até os meus 18 anos, que foi o período que eu fui para a faculdade. Na faculdade eu entendi que era horrível dormir de barriga para baixo. Não foi fácil mudar. Hoje, depois de 10 anos aí sendo tratada com quiropraxia, mudando os hábitos, hoje eu não consigo dormir de bruço e não consigo ver ninguém deitado um pouquinho de bruço. Já me dá uma agonia, eu peço para a pessoa mudar. Então é isso, à medida do tempo a gente vai conseguindo quebrar esse ciclo. Mas aí é através do tratamento, porque é uma coisa, parece que quase que mecânica. Exato. Você tenta dormir de um lado e não consegue, você só consegue dormir bem do outro lado. Então, o tratamento legal é porque se o ajuste, a gente acha que acontece na coluna, mas não. Quando nós fazemos os procedimentos, ele age onde? No nosso cérebro. Então, ele dá para o cérebro a capacidade de neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? A capacidade dele fazer novas coisas. Então, a gente ajustando, a gente estimula esse fator e faz com que a pessoa consiga mudar os hábitos. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida aqui, de repente aparece, eu esqueço de fazer, aí depois o pessoal me xinga, sabe? Eu tenho que perguntar logo, deixa eu ver aqui. Tinha um aqui, você mexeu aí, ô diretor? Eu acho que é esse aqui, vamos lá. Bom dia, Fernando, pergunta a eles aí se o paciente chegar travado o pescoço por ter dormido mal, o resultado é imediato? Depende de vários fatores. Nós precisamos entender o que levou esse pescoço travado, porque muitas vezes o pescoço travou porque passei uma semana de muito estresse, passei uma semana que eu estou ali preocupado, então a posição que eu fiquei ao longo da semana, um serviço que eu fui fazer, me alimentando mal. Então a gente precisa quebrar esse ciclo, né? Nós vamos avaliar, vamos entender o que realmente levou a ter esse torcicolo, mas geralmente já consegue sim ter um primeiro alívio. Deixa eu ver se tem mais. Gente, quando for pergunta, fala pergunta, porque senão, se for áudio aqui, eu não vou abrir agora não. Pode não estar relacionado à nossa entrevista, aí tira um pouquinho do foco aqui pra gente, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Coloca antes, pergunta a eles aí e tal, tá certo? Tô aguardando aí a sua participação também, tá bom? Que é isso aqui? Não, isso aqui não. Bom, a clínica, ela está localizada no centro da cidade, ali no início da rua Dr. José Humberto Nunes, né? Porque a Dr. José Humberto Nunes é uma avenida imensa, né? Exato. Ela vai sair lá no terminal rodoviário, no Hospital Geral de Guanambi. E como é que tem sido aí, o pessoal tem tido dificuldade para encontrar a clínica, não? Um pouquinho. As pessoas ainda confundem. Eu percebi que ali o ponto de referência está sendo a antiga lavanderia, né? Que ali acho que foi muito tempo uma lavanderia. Isso. Então, o ponto é na antiga lavanderia, perto do ponto, eu sempre falo, perto do ponto de mototáxi, para a pessoa se localizar, que é bem no começo. Que é no início, né? Tem o supermercado lá, o Docilá, e do outro lado é que fica a clínica. Exato. Praticamente ao lado do ponto de mototáxi, né? Exato. Tá certo. Bom, escoliose. O que é que vem a ser isso? Escoliose é um desvio na coluna, então de frente de costa, nossa coluna precisa ser uma linha reta. No caso de escoliose, ela acontece de ter um desvio em S. Então, lógico, tem vários desvios, mas de uma maneira geral, um desvio em S. E nós podemos ajudar bastante. Eu tô com uma dupla aí de irmãs. As duas têm escoliose, só que uma ainda é muito jovem, uma ainda tem aí 9 anos e a outra já está nos seus 16 anos, mas as duas nós já estamos começando a tratar e estamos tendo bastante resultado positivo nelas. Olha, bom dia, quando a pessoa está com uma queimação nos pés, o que é que pode ser? Pode ser da coluna, pode ser ali um pinçamento na última vértebra da coluna e por conta disso o nervo não está conseguindo mandar os estímulos para os pés. Obrigado, Sayonara, pela sua participação. Ela é lá da Fazenda Morro, né? E tirando aí também as suas dúvidas. Deixa eu ver se tem mais aqui. Alguma pergunta? Gostaria de agradecer. Sim, bom dia, Fernando. Gostaria de agradecer a Geise. Eu estava sofrendo muito tempo com a hérnia de disco e ela, com a mão santa, resolveu o meu problema. Super indico, viu? LN do Tanque. Um beijo, LN. Tá vendo? Eu não falei errado não, quando na abertura eu falei, tira a dor com a mão. O pessoal costuma falar isso. Bom dia, Fernando. Pergunta aí,
como é que funciona essa questão de valores das sessões? A primeira consulta, ela tem um valor diferenciado das outras sessões, por conta que a primeira consulta ela é mais detalhada, nós vamos fazer seu diagnóstico, nós vamos realmente entender o que está acontecendo com você e já vai fazer a primeira sessão na primeira consulta. Na primeira consulta, nós já trabalhamos com pacotes. Então, se você precisar de mais sessões, nós trabalhamos com pacotes, e também pode ser que o seu caso não seja um caso de um tratamento intenso. Então, nós já podemos levar você para uma manutenção. O legal, gente, é que a quiropraxia é para a vida. É um tratamento progressivo. À medida que a pessoa for evoluindo, nós vamos distanciando as sessões, mas é para a vida. Por quê? O que causa problema na coluna? Fatores físicos, químicos e emocionais. Então, quando que nós estamos livres desses processos? Então, quem é paciente de quiropraxia entende a importância e sabe que realmente é necessário para a vida toda. Gostaria de saber se eu sinto muitas dores nos meus pés. Eu trabalho muito em pé, pode ser isso? Pode também. Precisamos ver o tipo de calçado, o que está acontecendo, mas podemos ajudar bastante. Às vezes joga o peso mais para uma perna do que para outra. Tá aquilo que a gente estava falando no começo da entrevista, né? Às vezes a postura acaba ocasionando alguns problemas. Exato. Tendinite, quais são as causas? O que é que provoca a tendinite? Tendinite é provocada normalmente por muito tempo fazendo a mesma atividade. Por exemplo, é uma pessoa que trabalha com TI, então ela vai estar ali digitando, então provavelmente vai ter ali uma tendinite nessa região do ombro. O que é tendinite? É uma inflamação nos tendões, é um tratamento mais demorado. A tendinite é uma evolução de uma bursite. Então, uma bursite, ela pega as bolsas sinoviais, né? Essas bolsas sinoviais nós temos entre a pele e o músculo, elas inflamam. Não tratando, vira uma tendinite, que aí já começa a pegar o tendão. Normalmente por esforço repetitivo. E tem um detalhe também, Fernando, que às vezes a pessoa acha que ela tem uma tendinite, igual eu tenho muitos pacientes que chegam, eu falo, eu tenho tendinite no ombro. Realmente, tem a tendinite no ombro, mas a dor que ela está naquele momento, pelos testes que nós percebemos, na verdade, não é a tendinite que está gerando aquela dor, é uma hérnia de disco na cervical. Também. Então, confunde muito. Então, às vezes, tem muitas questões envolvidas ali, não só a tendinite, por isso que precisamos avaliar. Pergunte a eles aí o que é Kienbock. Kienbock, síndrome de Kienbock. Síndrome de Kienbock né? Na mão, nós temos algumas veias, né? Isso, algumas veias que passam entre os ossos. A gente fratura um desses ossos, se eu não me engano, é o osso escafoide. Fraturando esse osso, ou esse osso se deslocando, causa uma compressão dessas veias, vamos dizer assim, sanguíneas. E também pode ser também o osso, ele não recebe a vascularização também. Isso, então, também. O sangue não chega no osso e o osso fica frágil. Então, acaba gerando uma fratura no osso da mão. Isso, normalmente é por queda, alguma coisa assim. Bom, eu esgotei meu estoque de perguntas. Fiquem à vontade, mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar para os nossos ouvintes. Isso, então assim, eu quero que as pessoas saibam que a quiropraxia é muito mais além do que só a gente ali tentar tratar dores, lógico. Às vezes você tá aí com uma hérnia de disco, outras patologias que tá te gerando muitas dores de desconforto, mas quiropraxia não é só para quem tem dor. Quiropraxia é para a família toda. Então é um equilíbrio do corpo no geral. Quem é ajustado regularmente percebe, o sono melhora, o bruxismo, que muitas vezes tem muita gente que range os dentes e não percebe que isso pode estar vindo da coluna. Eu tenho uma paciente que ela tem uma dor de cabeça, faz tratamentos com um monte de medicamentos e não estava aliviando. Quando nós fomos fazer o ajuste, fazer a avaliação dela, nós percebemos que estava vindo de um desalinhamento na cervical e por conta disso estava gerando também um bruxismo. Então, quando a gente começou a equilibrar, as dores de cabeça sumiram. Então, tontura, coração acelerado, intestino travado, menstruação dolorosa ou irregular, pode também estar vindo da coluna. Então, a quiropraxia, o foco é fazer com que o seu corpo funcione no melhor dele. Às vezes também, pessoas que estão ali pilhadas, estão estressadas, não estão conseguindo render no trabalho, em casa, está estressado com todo mundo, também pode talvez ser ali uma falta de um ajuste. Então, nestes dias dos namorados, você que está aí estressado, está sem paciência com a família, aproveite, faça quiropraxia para melhorar a sua vida aí na sua casa e no seu trabalho. Gente, obrigado pela presença mais uma vez. É sempre um prazer conversar e trazer informações importantes para os nossos ouvintes, não é? A gente tem falado muito sobre isso, que a informação ela tem que ser compartilhada, né? Às vezes as pessoas sofrem e não sabem o motivo desse sofrimento e de repente a solução está tão perto, né? Exato. E tão fácil.
Exatamente. Então, foi um prazer, obrigada sempre por abrir as portas aqui pra gente conseguir alcançar mais pessoas, as pessoas entenderem realmente que nós estamos aqui para ajudar, tá? Então, entre em contato, quem falar que veio da rádio, como sempre, tem um desconto. Tá vendo só? Não esquece de falar, minha gente. Isso, tem que falar. Até porque eu garanto o contrato aqui durante mais tempo, viu? Obrigado, gente, pela presença. Eu vou pro intervalo e volto daqui a pouquinho. Olha, lembrando que a quiropraxia da família, a clínica, ela fica ali na Humberto de Campos 86. Você pode agendar aí pelo 77988167208 e mais informações vai lá no Instagram @quiropraxia da família. Segue lá, tá bom? Eu volto daqui a pouquinho, aguarde.